A notícia que eu vinha falando para vocês que ia acontecer, né, nesse ano de 2022 foi já na manhã agora dessa quinta-feira que o torcedores.com postou o seguinte: Cruzeiro é acionado na FIFA e deve pagar a dívida até no fim do ano. Então essa dívida aí do Rodriguinho, que para você ter uma ideia, gira algo na casa dos 31 milhões de reais. E sem dúvidas, mesmo com as ações que o Ronaldo pagou para retirar o transfer ban do Cruzeiro, esse já estava meio que programado, né, que o Ronaldo iria chegar e ter que fazer esse aporte para o Cruzeiro registrar os jogadores para a disputa do estadual. Era bem óbvio, mas essa do Rodriguinho preocupava não por conta do valor, que ele já esperava que teria que ser pago, no máximo até meio do ano que vem, mas é que poderia chegar a qualquer hora. E a expectativa é de que até no final desse ano chegue, eu creio que vai ser ali mais para o final da temporada, antes da Copa do Mundo, deve chegar esse valor que o Cruzeiro teria que pagar 31 milhões de reais. Só lembrando que pode chegar assim um acordo com Pirâmides do Egito, mas eu não confiaria nessa, porque eu não creio que os clubes devem chegar a um acordo, não porque o Ronaldo não iria pagar, mas o Pirâmides já, assim como os outros clubes que levaram o Cruzeiro na justiça, já tentou negociar com as antigas gestões várias vezes, até mesmo antes de levar esse caso para a FIFA, né? Então eu vejo que, como a FIFA, se o clube exigir, terá que pagar 31 milhões de reais à vista, senão vai ter punição, eu acho que o time do Egito está no seu direito e iria pedir sem dúvidas esse valor integral e à vista de 31 milhões de reais, um valor aí que dava para o Cruzeiro fazer muita coisa, ou aumentar em relação à folha salarial, uma melhora no centro de treinamentos da Toca 1, da Toca 2, que está precisando, né, sem sombra de dúvidas, ou até mesmo de contratações, né, o Cruzeiro que, igual eu falei para vocês, se não tivesse essas dívidas gigantes, foram quase, pagando isso aí vai ser o quê? 54 milhões de reais de punições na FIFA. Se o Cruzeiro tivesse esse valor para investir dentro do futebol, estaremos em uma situação muito mais tranquila, e alguns nomes que foram especulados que praticamente impossíveis, sendo que o Cruzeiro, se tivesse 10 milhões de reais, poderia levar o jogador, mas infelizmente nesse ano não deve ser essa realidade por conta do Ronaldo estar arrumando a casa e dessas questões de dívidas, né, que já teve desse caso aí do Rodriguinho, que não é novidade aqui para nós, né, o Cruzeiro que desde o rebaixamento para cá já teve que pagar punições referentes ao Rafael Sobis, o Denilson teve também o Riascos, o Arrascaeta, enfim. Só lembrando que o Rodriguinho, o Cruzeiro ainda tem 25% do percentual do atleta, que está no Cuiabá esse ano com números interessantes. 38 partidas, 11 gols, 34 anos de idade, mas assim, o último time que ele jogou, mesmo ele tendo bons números no Bahia, que é um time relevante, né, no Nordeste brasileiro, mas assim, não tem mais aquele hype igual ele jogou já no Corinthians, no Grêmio, no Cruzeiro, jogando Libertadores, mas acabou que meio que ficou no esquecimento, mesmo tendo bons números, por conta daquele ano do Cruzeiro rebaixado, né, acabou respingando também para o atleta, que lembrando, tem um salário hoje no Cuiabá também, próximo dos 400 a 500 mil por mês. Os patrocinadores é da DG Store, que está com excelentes camisas, que eu deixei igual essas duas aqui de fundo para vocês, com excelentes qualidade, e que lembrando, você vindo aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto na sua compra. Essa aqui personalizada, por exemplo, essa branca, escrito Cruzeiro News, você pode colocar o seu nome e o número nas costas, sai por apenas R$150, e utilizando aí, é só você falar que veio pelo Cruzeiro News lá no Instagram, sai por 10% de desconto e sai aí por R$135. Essa sem personalização por apenas R$119, e várias opções de times nacionais, internacionais. O link do Instagram dele está aqui embaixo, então segue lá para você dar uma olhada. O vídeo que eu quero falar com vocês é sobre uma matéria bem interessante do Super Esportes, e também o Globo Esporte trouxe essa matéria falando sobre o Pedro Martins e essa história de um grande reforço que poderia chegar no Cruzeiro para parar o aeroporto, né? Esse assunto que tem sido comentado, e o Pedro Martins respondeu um pouco sobre isso quando foi perguntado sobre esse caso. O jogador disse que o Pedro Martins, diretor responsável aí pela Raposa nesse ano, desconversou sobre essa história e disse que prefere ter um time, né, um coletivo mais forte do que uma contratação individual. Isso aí eu concordo totalmente, até porque faz mais sentido, né, você ter vários jogadores bons do que ter um excelente e outros horríveis, por exemplo, sabe? Então, na minha opinião, faz muito mais sentido ser igual, né? Um salário de um jogador vai ser R$1 milhão por mês. Eu prefiro muito mais contratar uns 3 jogadores que vão ganhar ali 350 mil e que vão ter um papel importante, né, no grupo, ajudando bastante, sendo decisivos, do que necessariamente, né, contratar um jogador que, querendo ou não, a chance de dar errado é muito maior por ser uma contratação apenas. E quando falo em grande contratação, só se fosse, por exemplo, um jogador que está se destacando no futebol sul-americano e é novo, promissor. Mas sempre quando falamos em grande contratação, seria um jogador mais veterano, né? Um cara ali mais velho, medalhão, que poderia dar trabalho para o Cruzeiro, assim como nós já passamos situações terríveis, né, em 2019 com esses jogadores. O dirigente aí, o diretor do Cruzeiro, comentou o seguinte, abre aspas:
A ideia é ter um time de aeroporto, no que a gente vem trabalhando como concepção de projeto, como ideia de futuro para o Cruzeiro. A gente quer ter jogadores importantes que entendam um perfil do clube, que se adequem ao modelo de jogo, independentemente de quem estará aqui, fecha aspas. E eu tenho certeza que esse time que o Cruzeiro está montando, uma base para o ano que vem, eu acho que boa parte vão continuar assim para a disputa da Série A, mas com algumas contratações pontuais, igual eu falei para vocês. Por exemplo, o time titular do Cruzeiro hoje, eu acho que vai trazer em média ali um jogador grande ali para ser o titular por posição, tá? Por exemplo, um zagueiro, um volante e um atacante. Eu vou só falar aqui uns exemplos assim, só para vocês terem uma noção, tá? Não tô falando que esses jogadores vão chegar no Cruzeiro, não. Por exemplo, a zaga, sei lá, traz ali um Kahneman, que está de saída do Grêmio e é o titular. Aí de volante ali você traz algum jogador que está livre no mercado, ou algo nesse sentido. Até me falei um nome aqui de cara, mas sei lá, o Lucas Silva aí, ó. O Lucas Silva voltou pro Cruzeiro, beleza, vai lá e joga de volante para ser o titular, deixando o William Oliveira, por exemplo, sendo um reserva imediato, que vai ter uma sequência na Série A, mas não vai ser o titular, porque chegou aí o Lucas Silva, aí beleza. Aí vai lá na ponta, tem ali algumas boas opções, mas por exemplo, vai que o Edu não dá conta do recado, ou o Luvanor, ou o Lincoln, e o Cruzeiro precise, né, de uma contratação ali de um atacante, aí vai lá e tira um dinheiro do cofre e contrata um jogador ali mais caro, quem sabe um Cano, por exemplo, do Fluminense, só dando um exemplo aqui também. Então eu acho que o Cruzeiro é muito mais provável trazer 3 jogadores ali, 4 pontuais mesmo para ser o titular e manter uma base desse time que já é entrosado, eu acho que são bons jogadores para a primeira divisão, boa parte deles já jogaram ou no futebol europeu ou, por exemplo, na Série A do futebol brasileiro. Eu quero saber se você concorda, discorda, só lembrando que já teve alguns nomes especulados nesse ano e todos eles, né, nessa faixa aí de medalhão mesmo. Everton Ribeiro, que o Cruzeiro realmente procurou o jogador, o Diego, o Ricardo Goulart, o Luan, enfim, o William Bigode, que foi pro Fluminense, no caso esse aí no final do ano passado, por início desse ano, e eu achei errado também por conta das declarações do Ronaldo, tá? Porque faz sentido a torcida cobrar, porque o Ronaldo, quando comprou o Cruzeiro, disse que iria chegar uma grande contratação, tá? Até todo mundo falou que era o Marcelo, né, que poderia ser, que eu acabei esquecendo aqui dele também, enfim, mas acabou que não vai ser nenhum deles não, e o Cruzeiro deve manter esse discurso de um pouco mais pé no chão, e eu concordo totalmente, prefiro muito mais 3, 4 jogadores excelentes que vão ser pontuais, do que um grande nome ali, medalhão, que às vezes pode entregar só trabalho, né, para o departamento médico. E você, concorda, discorda? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Também sobre a nova camisa do Cruzeiro, a camisa de número 3, onde já na manhã dessa sexta-feira o Cruzeiro divulgou as fotos que foram divulgadas já no evento de ontem para os sócios da categoria Diamante do Cruzeiro. Enfim, gostei bastante dos detalhes da camisa, deixei aqui aparecendo para vocês, em homenagem aos 200 anos de independência do Brasil e também por conta da Copa do Mundo de 2022, representando a seleção brasileira, tá? Eu gostei bastante, gostei também da campanha aí do Cruzeiro na parte da divulgação, realmente ficou a parte de marketing do Cruzeiro merece os elogios depois dessa boa campanha, e tanto que tem 2 horas que o Cruzeiro postou a foto oficial e já conta até aqui com quase 50 mil curtidas, um número aí bem expressivo, né, em 2 horas. Lembrando que no momento que eu estou gravando esse vídeo não temos informação ainda dos valores, mas deve ser bem próximo daquilo que o Cruzeiro divulga, né, de lançamentos de 250 a 300 reais. Vamos esperar aí, quando tiver informação eu trago aqui para vocês. Na camisa eu gostei muito desse detalhe atrás aqui nas costas, que eu falei para vocês que iriam ter, né, esse detalhe aqui, aqui em cima, e realmente eu gostei demais, que é como se fosse o símbolo do Cruzeiro e do lado uma bandeira do Brasil em circular, parecendo um Mineirão, né? Uma representação ali como se fosse um Mineirão azul e branco e o campo do Mineirão, o símbolo do Cruzeiro. Muito bonito esse detalhe. A Adidas, na minha opinião, tem acertado demais. Essa aqui que eu estou usando com vocês, né? Aqui atrás tem também um símbolo muito bonito, que eu gostei demais, tanto nessa camisa aqui em relação ao palestra de 100 anos, essa aqui também muito bonito, tenho gostado muito da Adidas nesses últimos lançamentos, e igual eu falei, em comparação com aquelas fotos que foram divulgadas, essa camisa aqui é pelo menos umas 15 vezes mais bonita, então tenho certeza que ela nos gramados vai ser também bem interessante. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você achou desse novo uniforme, e quem sabe, né, o Cruzeiro possa jogar contra a Chapecoense já com o 3º uniforme na cor amarela. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre a contratação do jogador de apenas 12 anos de idade, que é no caso do Davi Luiz, que teve uma repercussão muito forte nas redes sociais nessa última semana, por conta de um gol que ele fez, um golaço, né? Se eu não me engano, um jogo aí de campeonato de base. E assim, ele dá 3 chapéus nos jogadores e dá um chute ainda de primeira para o gol, um golaço mesmo, sabe? Muito diferente você ver isso, e é um gol muito parecido com o do Pelé na Copa lá de 58,
contra a Suécia, um dos gols mais bonitos do mundo, né? Que não temos registro desse gol. Praticamente o Davi Luiz recriou esse gol aí em cima dos adversários, que assim, nunca vi realmente um lance desse jeito. É algo surreal esse gol aí dele, que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. Como foi um vídeo de um celular, né? Não vai dar problema aqui de direito autoral, então eu vou deixar aparecendo pra vocês 3 chapéus desse chute aí sem deixar a bola cair no chão. O Cruzeiro foi rápido e conversou, né, com o pai dele, que o Globoesporte.com e o perfil lá do Crias da Toca no Instagram, que inclusive segue o Cruzeiro News, postou lá essa confirmação do atleta, que vai acertar com o Cruzeiro, vai fazer um período de teste. Eles inclusive chegam em Belo Horizonte nessa semana para começar, né, a entender ali como que vai ser a adaptação do jogador, que eu acho uma boa opção. 12 anos de idade, muito novo ainda, né? E quem sabe não pode ser uma nova promessa aí do futebol brasileiro, hein? Dele que é lá de Rio Piracicaba, interior de Minas Gerais. Então o Cruzeiro foi esperto, porque direto eu vejo muitos jogadores que surgiram em Minas Gerais, que estão arrasando no futebol brasileiro, no futebol europeu, e nunca teve base, nunca nem teve passagem na base do Cruzeiro, né? Ou de algum time de Minas, nem que seja ali, sei lá, no Empatiga da vida, nada do tipo. Nunca teve passagem em nenhum time, já sai e vai direto para um Flamengo, para um outro time de São Paulo. Enfim, eu acho que o Cruzeiro perde bastante, né? Não explorando justamente em Minas, que tem um estado muito grande, né? E tendo os jogadores ali que, por ser o Cruzeiro maior do estado e ter uma categoria de base muito forte, poderia tranquilamente fazer essas contratações, ainda mais de jogadores que ainda não são licenciados, né? De algum outro time que seja. Então tá dentro da lei, né? O Cruzeiro contratar o atleta, até porque ele ainda não tinha vínculo nenhum com alguma equipe profissional. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você achou dessa contratação e desse lance, né? Que repercutiu bastante do Davi Luiz nas redes sociais. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final